Paz para todos nós. Estamos aqui mais uma vez tentando conversar um pouquinho. Essa nossa prosa, uma vez por semana, tem nos ajudado de alguma forma a nos mantermos atentos aos compromissos assumidos, né? Antes de conversarmos um pouquinho, eu gostaria de lembrar vocês que a gente ainda vai com muito cuidado, com muito zelo, com muito respeito àqueles que nos honram com a participação. Nós temos aumentado, ampliado as atividades do nosso canal. Então agora nós temos às segundas-feiras a Regina Selle falando sobre o Muda-te. Nós temos na terça-feira a Alcione Risse falando sobre família, convivência. Ambas são psicólogas. Na quarta eu fico aqui arengando com vocês. Na quinta nós vamos encontrar ou a Nívia ou o nosso Henrique. Eles estão fazendo rodízio a cada 15 dias, um dos dois, falando sobre doutrina espírita, sobre mediunidade, etc. Na sexta, a gente deixa aquele momento gostoso, natural, infantil, de pegarmos as nossas crianças da evangelização e a Maria Edith, que é uma das evangelizadoras, que traz uma história a cada semana. É assim que nós estamos tentando trabalhar. Para que o canal se mantenha, vocês já sabem, precisamos caracterizar movimentação. Uma pergunta, uma resposta, um compartilhamento, né? Alguma coisa que demonstre atividade, né? Uma crítica, uma sugestão, não é? Além de colocar lá o seu dedinho de like, se tiver gostado, de dislike, se não tiver gostado, tá bom? Isso vai nos ajudando a crescer e certamente estaremos cada vez mais melhorando a nossa relação na área da comunicação. Hoje eu vou contar para vocês um fato real que me chamou muita atenção e me fez pensar muito. Foi ontem. Ontem eu conversava com alguém de um dos abençoados países da Europa. E após a nossa conversa, aquela pessoa, aquele senhor, disse assim, que conversar com era como uma lufada de vento fresco num dia de muito calor. Eu disse, como? Eu não entendi. Ele disse, conversar com é como uma lufada de vento fresco. Desculpa, não é vento, é ar. Como uma lufada de ar fresco num dia de muito calor. Nós nos desligamos e eu comecei a pensar nessa frase. Será que nós conseguimos no dia a dia ser uma lufada de ar fresco para quem está sentindo calor? Veja bem, vamos imaginar nós numa sala completamente fechada, com muito calor, ou um dia muito quente, e de repente há como que um suave bailado nos galhos de uma árvore. E aqueles galhos que bailam, eles promovem uma pequena lufada de ar. Pode ser pouquinho, pode ser um vento mais forte, mas aquilo traz para nós um sentimento de gratidão. Ai, que alívio, que bom, está refrescando. E aí, a gente ser aquele que refresca,
para alguém que está com muita ansiedade. Aquela pessoa que traz consigo um problema que parece para ela sem solução, em que ela não vê alternativa e que vem até você e conversa com você. Você não vai dar a solução do problema, obviamente, porque nós não temos o direito de interferir na vida do outro a ponto de dar-lhe a solução pronta de seu problema. Mas nós vamos ouvir e vamos falar e vamos conversar e vamos levando de tal forma que torna mais leve para a pessoa que trouxe o problema a oportunidade de pensar no assunto. Então, uma lufada de ar fresco significa nós deixarmos o outro se sentir aliviado após estar conosco. Mas acontece que seria muito cômodo eu chegar aqui e falar com vocês sobre uma lufada, seja uma lufada de ar fresco na vida das pessoas. Não, na verdade, para nós alcançarmos a condição de o outro se sentir aliviado, é preciso que nós primeiros cuidemos de nós. Porque se nós não cuidarmos de nós, a primeira coisa que vai faltar no momento do diálogo é a paciência. Aí você não tem paciência. É o telefone que chama sem parar, é o WhatsApp ou qualquer outro grupo social que não te dá tempo nem de te respirar, é o trabalho que é muito e você não está tendo condição de parar, e você vai se colocando numa posição de impaciência, de intolerância, e a partir daí você não para ouvir. Você perde a chance de ser a lufada de ar fresco de alguém. Então, vamos olhar para nós e vamos nos cuidar. Como anda a minha paciência? Como eu tenho feito para manter a compreensão em relação a todos aqueles que me rodeiam? E meu nível de tolerância? Eu estou suportando bem o barulho do carro, do vizinho, da criança? Porque chega num momento tal, um nível tal, que a gente não é capaz de ouvir com tranquilidade os gritos da criança alegre e feliz. Olha que horror! Eu acho que quando a gente chega nesse nível, nós estamos precisando nos tratar. Porque o grito, a risada feliz da criança está nos incomodando, então nós não estamos bem. É preciso então que a gente pare e se analise. E comece a cada dia verificar como estamos nos comportando diante das situações que nos surgem. Vejam, diante de tudo o que tem acontecido conosco, como nós estamos nos colocando. Na verdade, a gente passa por situações que a gente não percebe. E depois que acontece, você leva um choque. Há alguns dias atrás, eu fui resolver algumas situações numa das instituições que eu sou responsável, tinha lá uma reunião e tal. Eu fui lá na Seja BH. E cheguei lá, eu vi que estavam começando a fazer um mosaico muito bonito. Para mim, eu achei bonito. Assim, no muro, de fora a fora. Eu achei aquilo bonito, entrei. Fui, participei da reunião. Mas enquanto eu participei da reunião, o rapaz, muito esperto, ele já tinha feito de onde estava, quando eu cheguei,
Ele deve ter feito naquele período, creio eu, uns 8 metros, porque era só uma faixa de fora a fora. Ele já tinha feito as ondas e ali ele estava fazendo e jogando pássaros, manifestações da natureza, tudo em mosaico. E ele já tinha feito de tal forma que ele estava curvado perto do portão onde eu saí. Eu o cumprimentei e fui para o carro. Mas quando eu cheguei no carro, graças a Deus, eu senti aquele impulso de voltar e conversar com ele. E eu disse para ele, olha, voltei aqui, sabe por quê? Eu quero te cumprimentar pelo trabalho que você está fazendo. Está dando um toque de tamanha alegria para a instituição que eu sinto que é um convite para nós entrarmos quando a gente bate o olho nesse trabalho que você está fazendo. Ele que tinha parado para me olhar e me ouvir, ele me olhou com mais interesse. Ele arregalou os olhos. Eu nunca mais vou me esquecer daqueles olhos bonitos, cor de mel. Aqueles olhos assim me olharam e ele me perguntou, a senhora está gostando? Eu falei demais. Eu estou gostando demais. Deixe-me fazer uma pergunta. Você não consegue fazer um beija-flor e pôr um beija-flor aqui nesse muro? Ele parou, pensou, beija-flor? Eu nunca fiz. Mas eu vou pensar. Eu vou ver se eu consigo. Se eu conseguir, eu vou colocar o beija-flor no muro. Eu falei, não, eu estou brincando, não precisa não, foi só brincadeira. Preocupa com isso. Voltei, entrei no carro e fui dar sequência ao meu dia. No dia seguinte, cedo, eu recebo uma notícia da responsável pela creche. Um rapaz de 38 anos. Ele chegou em casa, sentou-se cansado e quando assustaram, ele desencarnou. E quando me deram a notícia que aquele rapaz tinha desencarnado, eu comecei a pensar, meu Jesus, amigos espirituais que assistem os nossos passos, que nos conduzem pelas atividades do dia a dia, eu quero agradecer pela oportunidade que eu tive de alegrar aquele coração que estaria em atividade só por mais algumas horas. E eu orei, e eu agradeci. Porque eu vi aquele olhar, e eu não me esqueço, aquele olhar tão bonito me olhando de uma forma tão intensa. A senhora gostou? Então, a lufada de ar fresco. Eu, naquele momento, fui instrumento. Eu não fui a lufada, eu fui instrumento. Mas ele também foi para mim. Porque quando ele me promove o belo e nós podemos dialogar, ele me promoveu, ele fez com que eu recebesse uma lufada de ar fresco. Mas ele se sentiu um profissional tão valorizado quando eu já estava abrindo a porta e voltei até ele e conversei. Ele se sentiu valorizado, respeitado. Vejam, eu não conto isso como mérito. Porque se eu tivesse mérito, eu não precisava ir no carro, parar, pensar e voltar. Se eu tivesse mérito, ao sair do portão, eu já teria conversado com ele sobre o assunto. São fatos, são momentos em que nós cedemos ao impulso
de um olhar, de uma palavra, de um carinho. Momentos em que a gente dá um break na pressa, para e volta. E é preciso que nós estejamos atentos a tudo isso no dia a dia da nossa caminhada. E, na verdade, essas coisas vão acontecendo de uma forma muito natural. Quando você faz com amor alguma coisa, você cria ambiente para que essa lufada de ar fresco interpenetre as suas ações. Eu me lembro, pequenina, talvez eu tivesse 7 anos. Aí vocês vão falar, então foi outro dia mesmo. Tudo bem, não importa. Eu tinha saído da escola de mão dada com minha mãe, que não me soltava, com medo de que eu pudesse correr e passar na frente de um carro. Quando nós vemos um movimento em torno de um carro preto, bonito, e mamãe deu uma parada para ver de que se tratava. E eu me lembro também dos olhos dela. Ai, os olhos. Os olhos de todos nós são mensagens que a gente deve fazer com que sejam mensagens de amor. Então, ela olhou para mim e disse, é o Juscelino. Eu já tinha ouvido, como criança, algumas vezes alguém dizer sobre o Juscelino Kubitschek. E aí, ela chegou de um lado para vê-lo. E ela disse, olha, ele tinha baixado a janela, olha o carinho, olha o cuidado. Ele abaixou a janela com aquele sorriso largo que só ele sabia ter. E ele acenou. No acenar, ela me deu um empurrãozinho. Vai, pega na mão dele. Eu olhei assim, tímida. Ele tornou a sorrir e pegou na minha mão. E pegou na minha mão. Gente, como eu disse, não tem muitos anos, não. Mais de 50 tem. Não vou falar quantos anos total. E ali, com aquela emoção, eu até hoje, eu sinto a maciez, o calor, os dedos longos de Juscelino, que envolveram a minha mãozinha, na época era mãozinha de criança, que fechou a minha mãozinha na mão dele, sorriu para mim, passou a mão na minha cabeça e o povo gritando, Juscelino, e volta. E minha mãe me puxou, vamos. Passou o momento. Mas ele, até hoje, é uma lufada de ar fresco na minha memória. Poucas lembranças as crianças guardam com tanta nitidez como essa. Porque é preciso. Ele não pegou a minha mão num simples gesto automático de ser simpático. Ele já estava no auge do bom conceito de todos os brasileiros, ou da maioria dos brasileiros. Ele pegou na minha mão com amor. Gente, não é complicado. É preciso que a gente comece a fazer isso para ser a lufada de ar fresco, ou promover a lufada de ar fresco na nossa relação. Basta uma coisa: amar. Superar os seus limites internos. A cada dia trabalhar para que você seja melhor do que no dia seguinte. Olhar com amor. Dar as mãos com amor depois que a pandemia deixar voltar a dar as mãos. Orar com amor. Escrever com amor.
Alguém um dia me disse, tem gente que começa a escrever um cartão com a letra bonita e arredondada. E quando termina a terceira linha, tá um garrancho. Sabe por quê? Porque a pressa nos tomou no caminho. É preciso escrever com amor. É preciso fazer compra com amor. Tudo que a gente fizer, em tudo, façamos com amor. E nós seremos sempre a lufada de ar fresco na vida dos nossos companheiros. Obrigada, gente. Até semana que vem. Ficou lindo. Eu tô indo.